21 anos mais tarde. Em 1754, é iniciado o povoamento de São Francisco. Uma das primeiras iniciativas foi a construção de uma capela no arraial, e nesse contexto, a principal figura foi o capitão Domingos Vieira da Mota. Na década de 60, mais precisamente em 1962, finalmente São Francisco de Paula deixa de ser distrito e se emancipa político e administrativamente. E em 30 de agosto de 1963, acontece a posse do primeiro prefeito. Foi a partir dessa data que uma nova história passou a ser construída. 3 anos depois, 1966, o prédio oficial da prefeitura estava inaugurado. São Francisco teve várias personalidades. Mário Campos Silva nasceu em Paracatu, Minas Gerais, em 3 de novembro de 1873. Residindo em Morada Nova, começou a viajar em comitiva, comprando e vendendo bois. Viajava muito, principalmente ao Rio de Janeiro. Era amante da leitura. Tinha em casa uma grande biblioteca. Mário foi um desbravador dos sertões, tornou-se um grande proprietário de terras. Possuía propriedades em Paracatu, Patos de Minas, Unaí e Goiás. Em 1918, com a chegada da gripe espanhola em São Francisco, o coronel Mário Campos buscou em outras regiões um médico para atender o povo, salvando vidas, muitas vidas. Mário Campos morreu em 1938, aos 65 anos, na capital mineira. Maria Estela dos Santos Assis, filha da cidade de São Francisco. Nasceu bem no início do século, em 1902. Fez curso de normalista no Colégio Nossa Senhora de Oliveira, na cidade de Oliveira, e formou-se em 1919. Passando a lecionar em São Francisco de Paula, um prédio público que era usado como um teatro. No início da década de 30, idealizou-se a construção de uma escola, e em 1934 ela teve sua inauguração, no qual se tornaria a primeira diretora, permanecendo até 1940. Em 1951, fundou em sua fazenda uma escola. E essa escola funcionou durante muitos anos. Em 1981, recebeu a Medalha da Inconfidência. Maria Estela faleceu em 5 de junho de 1992. São Francisco exibe em sua história vários nomes que merecem ser destacados. José Amélio Moreira, por exemplo, nascido em São Francisco de Paula em 1923, foi um nome de grande expressão cultural. Ele, juntamente com Wander Assis, conseguiu com o ministro da Saúde, Paulo Pinheiro Chagas, verba para a construção de um hospital em nossa cidade, que hoje é o prédio do atual posto de saúde. José Amélio lutou muito pela emancipação político-administrativa de São Francisco. Vicente Ferreira de Assis Neto, astrônomo, sabiam? Desde 1952, olhava o céu a olho nu e em 1957 comprou seu primeiro telescópio, fundando o Observatório do Peral, em São Francisco. Foi membro de algumas sociedades astronômicas de alguns países, claro que também no Brasil. Recebia publicações dos Estados Unidos, França, Venezuela, Austrália, Inglaterra, e Espanha.
Espanha. As observações das estrelas variáveis, do Sol, eram publicadas em várias revistas dos Estados Unidos e da França, inclusive no principal órgão do mundo, Circulares da União Astronômica Internacional. Vicente Ferreira possuía o recorde sul-americano de observações de cometas, tendo observado 105 no total. Quando houve a aparição do cometa Halley, foi considerado por John Borton um dos maiores observadores de cometas. Vicente faleceu em 2004 de um infarto, deixando um enorme vazio para a astronomia. Américo Batista dos Santos, homem culto, que prestou inúmeros serviços à comunidade e, como farmacêutico, abriu a primeira farmácia em 1880. Ajudou muito o povo francisco-paulense. Era agrimensor, professor e foi vereador por 18 anos. Gostava de música e entendia dela. Participava ativamente da vida do arraial, contribuindo sempre para a sua melhoria. E Américo Batista dos Santos Júnior inspirou-se em seu pai. Foi grande farmacêutico e contribuiu muito com o município. Foi pesquisador e é de sua autoria o Cúrgel, para o combate à diarreia dos bovinos. Fez muitas outras pesquisas, inclusive sobre a lepra. Porém, faltou patrocínio para dar continuidade ao seu trabalho. Morreu jovem, aos 50 anos. Dando continuidade à carreira de farmacêutico e também à vida da Farmácia Santos, Luiz Ribeiro de Souza assumiu este posto em 1948. Ele era um intermediário dos médicos e guardião da saúde do povo. A antiga farmácia passou a ter o nome de Drogaria São Francisco, e daí foram 58 anos de muito trabalho técnico. Luiz também foi político, realizando muitas obras, entre elas a construção do posto de saúde e de banheiros para carentes. Contribuiu com a instalação da Copasa, água e esgoto em diversos bairros, implantou o ensino médio e fundou a creche Geralda Santos. Também instalou o consultório odontológico e construiu o coreto da cidade. Homem de múltiplas funções, encerrou com dignidade sua história como farmacêutico e político em 2007. Nos dias atuais, a cidade conta com ilustres presenças. E um exemplo delas, Geraldo Ribeiro Alves, era especializado em botânica. Catalogou plantas de um modo geral em São Francisco de Paula, com um documentário das plantas existentes e de suas categorias. Geraldo dedicou-se ao estudo das plantas, bem como do seu uso, principalmente as medicinais. Era um grande conhecedor da flora e incentivador da preservação do meio ambiente. Como toda boa cidade mineira, São Francisco não poderia deixar faltar os apelidos curiosos e carinhosos. Os nomes conhecidos por toda a população, como Chico dos Correios, Neném Beze, Juquinha e Uzu. Apresento-lhes um a um. Francisco Ribeiro Pedrosa, conhecido como Chico dos Correios. Fazia o percurso de São Francisco a Oliveira, levando e trazendo correspondências. Com sua mala nas costas,
e coberto com uma capa em tempo de chuva para não molhar a correspondência, ele enfrentava a estrada e seus perigos, tudo com a finalidade de levar informações e notícias ao povo. Foram 25 anos de intenso trabalho, 12 anos desses caminhando a pé, uma distância equivalente a 4 voltas em torno da Terra. E Neném Bese, Salim Bese Filho, foi prefeito de 1983 a 1988. Durante sua gestão, muitas foram as obras realizadas por ele, entre elas as construções do prédio da cadeia, da praça do bairro São Sebastião, do prédio da prefeitura, da praça de esportes Atos Cambraia Campos, escolas nos povoados da Goiabeira, Mata dos Correias e Lagoinha. Também conta a reforma do prédio escolar dos Monteiros. José de Souza Ribeiro, o Juquinha, tinha um comércio localizado no bairro São Sebastião como Venda do Juquinha. Foi vereador em Oliveira por São Francisco e correspondente do Banco de Minas Gerais, Brasil e Lavoura. Foi juiz de paz dessa cidade. Grande líder, sempre atento às pessoas que precisavam de qualquer tipo de apoio. Duarte Filho, o Zu, abriu uma selaria para consertos de arreios e seu filho, Raimundo Duarte, começou a fazer consertos em calçados no mesmo local. Raimundo era uma pessoa com alto senso de humor e colecionava os sapatos da cidade toda. Somente ele trabalhava neste ramo e era difícil dar conta da demanda. Contam que quando um freguês chegava, um pé de sapato sempre sumia, e ele autorizava que o freguês fosse procurar seu sapato, em meio a tantos. Claro, nem sempre era encontrado o par. Devido a seu senso de humor, o freguês ia embora sempre feliz. Barbosa Lima foi o pioneiro no ramo dos pães. Instalou a primeira padaria na cidade de São Francisco no ano de 1932. A padaria era famosa pelos quitutes deliciosos, principalmente o pão de milho, elogiado por todos. Ele tinha um atendimento diferenciado. Claro, todos iriam gostar de comprar lá. Se o freguês comprasse 5 pães, João Barbosa dava mais 5 de presente. E o político João Batista Lima foi prefeito por 2 mandatos. Colocou o transporte dos alunos da zona rural para a zona urbana para a conclusão do ensino fundamental e médio. Foi responsável pela iluminação rural, asfaltamento nos bairros São Sebastião, São Geraldo e construção da rede de esgoto, calçamentos no bairro José Cachoeira, construções da ponte no povoado Goiabeira e Praça Fué de Canaã e compra de equipamentos para o posto de saúde. As personalidades não acabam. Dalmo Ribeiro comprou de seu sogro Abíbi Canaã o comércio que ainda continua até os dias de hoje. Além da venda, é um local de ponto de encontro dos amigos, onde se discutem notícias da cidade, política,
os famosos causos, que são contados como é o costume dos mineiros. Giuseppe Troppi Somma, italiano que sonhava em ter uma vida melhor e resolve mudar-se para o Brasil. Passou por muitas dificuldades até se tornar um vencedor. Entre um emprego e outro, chegou a engraxar sapatos para sobreviver. Em 1961, já era gerente da sucursal de São Paulo de uma multinacional, renunciando a um salário de $5.000, pois seu objetivo não era ser um executivo, e sim um grande empresário. Seus objetivos culminaram em uma instalação da Cavemac, em São Paulo. Em 77, conheceu Leni Rezende Silva, natural de São Francisco de Paula, e juntos passaram a administrar a Cavemac. O casal comprou um terreno com muitas cachoeiras, e ali foi construída uma colônia de férias, a Colônia de Férias Cavemac, para os funcionários de sua empresa e da família. Em 2001, fora criado então o Parque Hotel Piemonte, com estrutura de primeiro mundo, o que engrandeceu a cidade e região no setor turístico. E graças à dedicação e persistência, Giuseppe é um exemplo para todos. E a escritora Cida Lopes. Ela começou a escrever no jornal O Regional de Santo Antônio do Amparo no ano de 1989, a convite do editor, após ter ganho um concurso da Prefeitura de Oliveira com seu texto premiado. Trabalhou neste jornal até o ano 2000, quando passou a fazer parte do jornal Gazeta de Minas da cidade de Oliveira, com notícias, entre outros, da cidade de São Francisco de Paula. É autora do primeiro livro que conta a história da cidade e também lançou o livro de crônicas com o título Cenas da Vida. E conhecendo um pouquinho da educação, em 1881, São Francisco de Paula começou a ter suas primeiras aulas com o senhor Flauzino Ferreira Pedrosa. 8 anos após, foram criadas as primeiras escolas. E em 1892, surgiram outras unidades escolares em Cachoeira, Lambari, Gameleira e Vieira. Até o final da década de 60, nossa cidade tinha somente o curso primário. Entre 1969 e 1970, foi implantado o primeiro grau. Em abril de 1909, por iniciativa do Coronel Mário Campos e Silva, foi doado o terreno para a construção onde está hoje a escola que leva seu nome, a Escola Estadual Coronel Mário Campos. No final dos anos 40, foi autorizado o funcionamento da Escola Estadual Mata do Sintra, no povoado Mata do Sintra, e muitos anos depois foi criada uma turma a esta escola, no povoado Gameleira. A escola municipal teve um ensino médio implantado, o antigo segundo grau, nas gestões de Salim Bezzi Filho e Luiz Ribeiro de Souza como prefeitos. As escolas rurais melhoraram muito, principalmente na gestão de João Batista como prefeito. Na gestão do prefeito Luiz Ribeiro Souza, em 1989, foi inaugurada a Escola Municipal Dona Mariquita Bezzi, com ensino fundamental e ensino médio, com salas amplas e arejadas. As demais escolas existentes nos povoados receberam o nome devido a pessoas ilustres, que fizeram muito pela cidade de São Francisco de Paula. A creche Geralda Santos foi criada para atender as crianças do município, com o objetivo de dar às crianças um local seguro, com alimentação, lazer, atividades pedagógicas,
Tudo isso na gestão do prefeito Luiz Ribeiro de Souza. E a APAE? Ela iniciou seu trabalho no dia 2 de abril de 1995. Após 9 anos de trabalho, foi inaugurada a sede própria para atender o aumento dos alunos. Quanto à religião, a cidade é predominantemente católica. A primeira capela localizava-se mais ou menos ao lado da atual matriz, onde também era o cemitério. A Igreja do Rosário foi construída provavelmente por escravos. Pelo costume, a Igreja dos Escravos era separada e é bem provável que neste templo tenha começado os primeiros cultos. Atualmente, ainda temos o costume da festa do Congado. Onde hoje é a casa paroquial, havia uma velha casa que era a morada dos padres. No ano de 1946, começou uma nova construção, que foi inaugurada um ano depois. Ao longo dos anos, os padres foram melhorando as condições da casa. A primeira biblioteca de São Francisco foi inaugurada em 2008, através do prefeito Altair Júnior da Silva. Os livros foram adquiridos por meio do projeto Construindo uma Minas Leitora, por algumas instituições e por várias outras pessoas. Quanto à saúde, na época do arraial, era comum a procura por curandeiros ou pajés. A medicina natural se misturava com a religiosidade ou magias. Muitos faziam uso de formas mágicas, aprendidas com caboclos. Em 1875, com a criação da Santa Casa de Misericórdia em Oliveira, eram encaminhados os doentes de São Francisco para tratamento. 1896, o ano da varíola. A varíola espalhou-se por São Francisco e muitas pessoas que contraíram a doença foram colocadas em isolamento para evitar outras contaminações. 1918, outra peste. A gripe espanhola chega à nossa cidade matando muitas pessoas. A epidemia foi tão grave que os fazendeiros influentes se reuniram para tomar as providências e trouxeram médicos ao arraial, salvando assim muitas vidas. São Francisco tinha 3 fontes de água potável na zona urbana. Usava-se o sistema Tigre, saneamento precário, mas era o único possível na época. Em 1889, a cidade tinha uma rede mais ou menos canalizada de modo rudimentar. Com o abastecimento de água no Brasil, esta melhoria também chegou ao município. O convênio com a Copasa solucionou definitivamente o problema de abastecimento de água no município. De Ari Fernandes de Souza, na década de 70, foi construído o prédio para instalação da Telemig, possibilitando os primeiros telefones residenciais. No início, poucas famílias possuíam seu telefone, mas era um grande passo no desenvolvimento da comunicação. Com o passar do tempo, o número de aparelhos foi aumentando e o sinal de transmissão melhorando cada vez mais.
Francisco tinha estradas sem pavimentação. O meio de transporte era o cavalo ou o carro de boi. Nos anos 50, as viagens eram demoradas e difíceis, com pouquíssimos carros na cidade. Com o governo de Juscelino Kubitschek, o impulso revolucionário aconteceu no Brasil, inclusive para São Francisco de Paula. A abertura da BR-381 Fernão Dias, que ligou Belo Horizonte a São Paulo, melhorou o transporte e diminuiu tempo e distância. Em 1972, a abertura da BR-369 do sul de Minas e Paraná beneficiou muito São Francisco. E em 1982, o trecho que ligava Oliveira a São Francisco foi pavimentado. Entre 1850 e 1886, surgem as primeiras lavouras de café. A partir de 1907, a introdução do café foi definitiva e passou a ser, até os dias atuais, uma cultura fortíssima, gerando emprego e renda. Nas últimas décadas, o café tem sido a principal fonte de renda na maioria das famílias. Nos meses de alta safra, todos estão empregados nas lavouras. O município tem a famosa exposição da Festa do Café, e isso traz um momento também de confraternização. Os registros de um povo, de uma cidade, são as formas mais importantes de preservação da cultura de seu povo. A história de São Francisco foi escrita. Cada um colocou sua parte na construção, mas não está pronta. A história é dinâmica e o homem, agente histórico, a todo instante refaz a vida e a ação. Chegamos até aqui. Não se pode colocar um ponto final, porque a história continua. É preciso dar boas-vindas ao amanhã, ao futuro, à esperança. São Francisco de Paula, seu povo continuará fazendo a sua história.